Olá, vestibulandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Miranda e hoje vou discutir com vocês inequações de primeiro grau, tá bom? Vamos começar. Uma inequação de primeiro grau em x é toda sentença aberta em x redutível a ax mais b maior que zero, ax mais b maior ou igual a zero, ax mais b menor que zero ou ax mais b menor ou igual a zero, com o coeficiente a real não nulo e o coeficiente b real qualquer. Na inequação de primeiro grau, a coeficiente de x, como foi visto, pode ser qualquer número real, com exceção do zero. Afinal, se a for zero, 0 vezes x resulta zero, eu deixo de ter uma sentença aberta, eu deixo de ter uma inequação. De acordo? Muito bem, então o A é qualquer real não nulo, o B é qualquer real e x é a nossa incógnita. Resolver a inequação é encontrar o x que torna a sentença verdadeira. Então, nesse caso, por exemplo, resolver a inequação é procurar o valor que eu posso atribuir a x para que essa sentença resulte em um número maior do que zero. Já nesse caso, procuramos o valor do x para que esta sentença resulte em um número maior ou igual a zero. E assim sucessivamente. Alguns exemplos de inequações de primeiro grau. 2x mais 6 maior do que zero. O coeficiente do x, o representado de forma geral por a, aqui vale 2. O coeficiente independente, representado de forma geral por b, aqui vale 6. Menos 3x mais 9 menor que zero. Nesse exemplo, o a vale menos 3 e o b vale 9. X mais 6 maior ou igual a zero. Nesse exemplo, o coeficiente de x, a, vale 1 e o independente, o b, vale 6. Ou ainda, 3x mais 6 menor ou igual a menos 2x menos 4. Notem que antes de definir qual é o a, coeficiente de x, e qual é o b, o coeficiente independente, eu preciso simplificar essa expressão, eu preciso reduzi-la a uma sentença semelhante a uma dessas quatro que eu citei aqui. Acompanharam até aqui? Muito bem. Vamos resolver uma inequação de primeiro grau. Resolver em R a inequação 3x mais 6 menor ou igual a menos 2x menos 4. A nossa inequação é essa. E eu quero x real que torna a sentença verdadeira. Então, resolvê-la é procurar qual ou quais os números reais que poderiam ser atribuídos a x para que a sentença se mostre verdadeira. Então, o primeiro passo é isolar x. Então, nós temos 3x mais 2x no primeiro membro. E no segundo membro, eu tenho menos 4, menos 6. Enfim, 3x mais 2x resulta 5x, menos 6, menos 4, menos 10. Dividindo os dois membros da desigualdade por 5, teremos 5x dividido por 5, que dá x, e menos 10 dividido por 5, que resulta menos 2. Enfim, as soluções dessa inequação são os números reais, tais que são menores ou iguais a menos 2. Então, o x que soluciona a inequação é um número real menor ou igual a menos 2. Então, o conjunto verdade ou conjunto solução, ele é formado por números reais, tais que esses números reais são menores ou iguais a menos 2. Então, qualquer número menor ou igual a menos 2 atribuído ao x torna a sentença verdadeira. Ok, pessoal? Muito bem. Função polinomial de primeiro grau. É a função f que tem domínio real contra domínio real, definida por f de x igual a x mais b ou imagem de x igual a x mais b. O a é um número real não nulo e o b é um real qualquer. Exemplos. Esboce o gráfico da função f, cujo domínio é dado pelo conjunto dos números reais e o contradomínio pelo conjunto dos números reais também. Ela é definida por a imagem de x é 2x menos 6. Notem que para cada real do domínio, eu vou ter uma imagem no contradomínio. Então, se eu escolher um número real, substituir aqui no lugar do x, o resultado será a imagem desse número real e estará no contradomínio da função. Esse par de valores, que é formado pelo número real que está no domínio
e pelo número real, sua imagem, que está no contradomínio, é um par ordenado pertencente à função, ok? Ora, supondo que eu consiga obter os infinitos pares ordenados, né, pertencentes a essa função, ao representá-los no sistema cartesiano, eu teria uma reta. A representação gráfica de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Para construirmos uma reta, basta que eu tenha dois pontinhos pertencentes a ela. Portanto, dado uma função de primeiro grau, para que eu possa obter, para que eu possa construir o seu gráfico, basta que eu consiga encontrar dois pares ordenados pertencentes à função. Então, eu escolho um número que pertence ao domínio da função, substituo na sentença e encontro sua imagem que está no contradomínio. Tenho, portanto, um par ordenado pertencente à função. Escolho mais um número pertencente ao domínio da função. Substituo na sentença. Encontro como resultado sua imagem que estará no contradomínio da função. Tenho, portanto, mais um par ordenado. E com dois pares ordenados eu construo a reta. Tá? Vamos ver como ficaria? Olha só. Vamos admitir que eu considere no domínio da função os números 0 e 3. A imagem do 0 eu obtenho colocando o 0 aqui, no lugar do x. Está escrito que a imagem de x é 2x menos 6. Então, a imagem de qualquer elemento x que pertence ao domínio da função é o dobro dele menos 6. Então, a imagem do 0 é o dobro do 0 menos 6, que resulta menos 6. Temos, então, o par 0 menos 6, que pertence à função. De acordo? A imagem de 3 é 2 vezes 3 menos 6. 6 menos 6 dá 0. Temos, então, o par 3, 0, que pertence à função. Então, par 0 menos 6, par 3, 0. Então, vou identificá-los aqui no sistema cartesiano. O par 0 e menos 6, 0 para x e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6 para y. Esse é o ponto que tem coordenadas 0 e menos 6. O outro ponto é o ponto de coordenadas 3 e 0. 3 para a abscissa, 0 para a ordenada. É esse aqui, ok? Muito bem. Agora eu construo uma reta que passa por esses dois pontos e obtenho, então, o gráfico da minha função. Olha que bonitinho. Este é o gráfico da função f de domínio real contra domínio real, definida por f de x igual a 2x menos 6. O gráfico é uma reta. Ficou claro? Agora, olha que interessante, pessoal. Isso é muito importante observar. A reta, ou a representação gráfica de uma função de primeiro grau, sempre intersecta o eixo horizontal, representado pela letra x, em um ponto para o qual a abscissa anula a função. Notem que a reta construída intersectou o eixo das abscissas em um ponto de abscissa 3. E isso por quê? Porque 3 é o número que, colocado na sentença que define a função, resulta em 0. 3 é a raiz da função. Raiz da função é um valor de x que a torna nula. De acordo, pessoal? Tá bom? Outra coisa importante é, sempre que eu atribuir ao x o número 0, o resultado será este coeficiente independente representado de forma geral pela letra b. Então, toda vez que o x for 0, a sua imagem será o bzinho, será o coeficiente independente. Ora, quando a abscissa x é 0, o ponto está sobre o eixo y. Isso significa dizer que todas as vezes que eu admitir x igual a 0, o gráfico vai intersectar o eixo y no coeficiente independente da função, que é o bzinho. E nesse caso vale menos 6. Então, duas informações muito importantes. A reta, representação gráfica da função do primeiro grau, sempre intersecta o eixo x em um ponto cuja abscissa anula a função. E a mesma reta sempre intersecta o eixo y, o eixo das ordenadas, em um ponto cuja ordenada coincide com o coeficiente independente da função, ou seja, com bzinho. De acordo? Muito bem. Vamos analisar um pouquinho, o gráfico desta função. Observe que 3 é um número que, atribuído a x, resulta em 0. Perfeito? Agora, observe que valores maiores do que 3 são valores para os quais a imagem é sempre um número positivo.
Observe que no eixo y eu tenho zero exatamente nesse ponto. Valores acima são positivos e valores abaixo são negativos. Então, os valores de x maiores do que 3, todos possuem imagens positivas. Todos são valores que fazem com que a função assuma um valor positivo. Já números menores do que 3 são valores para os quais a imagem sempre será um número negativo. Está acompanhando? Ó, números menores que 3 possuem imagem sempre negativa. Então, se eu perguntar para vocês quais são os valores de x para os quais a função é maior do que zero, quais são os valores de x para os quais a função resulta em um valor positivo, quais são os valores de x que possuem imagens positivas, vocês dirão, ora, são os valores de x maiores que 3. Todos eles possuem imagem positiva, todos eles fazem com que a função assuma valores positivos. Agora, se eu perguntar para vocês quais são os valores de x que fazem com que a função assuma resultados negativos, quais são os valores de x que fazem com que a função resulte em um número negativo, quais os valores de x para os quais a imagem é sempre um número negativo, vocês responderão. São os valores de x menores do que 3. Todos esses valores fazem com que a função assuma um resultado negativo. Todos esses valores menores do que 3 possuem imagens menores que zero, imagens negativas. Tá? Então, valores de x maiores do que 3 fazem com que a função assuma valores positivos. Valores de x menores do que 3 fazem com que a função assuma valores negativos. E o 3 anula a função. Muito bem, vamos analisar as seguintes sentenças. F de x igual a zero. Eu quero resolver essa equação, eu quero descobrir o x cuja imagem é zero. Como acabamos de observar há pouco, o x para o qual a imagem é zero, nesse caso, é o número 3. Então, o conjunto solução dessa equação é um conjunto formado por um único elemento, e esse elemento é o 3. 3 é o valor de x para o qual sua imagem é zero. 3 é o valor de x que faz com que a função resulte em zero. De acordo? Agora, na sentença seguinte, eu quero os valores de x para os quais a imagem é positiva. Eu quero os valores de x para os quais a imagem é maior do que zero. Eu quero os valores de x que fazem com que a função assuma valores positivos. E como vimos há pouco, a função assume valores positivos quando x é maior do que 3. Então, para todo x real maior que 3, a função assumirá valores positivos. Não é verdade? Próxima sentença. Eu quero x para o qual sua imagem é menor do que zero. Ora, os valores de x que possuem imagens negativas, os valores de x que fazem com que a sentença resulte em um número negativo, são os valores de x menores do que 3, como podemos observar a partir do gráfico da função. Agora eu quero os valores de x para os quais a função é maior do que zero ou igual a zero. Já sabemos que os valores que fazem com que a função assuma valores positivos são os números maiores que 3. Agora, sabemos também que o número que faz com que a função resulte em zero é o 3. Então, nesse caso, os valores de x que tornam essa sentença verdadeira são os números maiores ou iguais a 3. Os maiores do que 3 fazem com que a função assuma valores positivos e os que são iguais a 3 tornam a função nula. De acordo? Próxima sentença. A imagem de x, ou f de x, é menor ou igual a zero. Ora, os valores que fazem com que a função assuma resultados menores do que zero ou iguais a zero são os valores menores ou iguais a 3. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Muito bem, mais um exemplo para vocês. Esboce o gráfico da função f, cujo domínio é o conjunto dos números reais, o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Função essa que é definida por f de x, ou imagem de x, igual a menos 3x mais 6. Observe que nessa sentença o coeficiente do x, de forma geral, representado por a é menos 3, e o independente vale 6. Muito bem, agora nós vamos conseguir construir esse gráfico com um pouco mais de rapidez. Nós sabemos que o gráfico da função de primeiro grau é uma reta e que essa reta intersecta o eixo vertical, o eixo y, num ponto de ordenada exatamente igual ao bzinho, ao coeficiente independente. Então, essa é uma reta que vai interceptar o eixo y em um ponto de abscissa 6. Está aqui, ó, tá vendo?
Sabemos que a reta vai interceptar o eixo horizontal, o eixo representado pela letra X, o eixo das abscissas, né? Num ponto para o qual a abscissa anula a sentença. Ora, qual é o número real que, colocado no lugar desse x, faz com que o resultado seja zero? É o 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, com mais 6 dá zero. Então eu já sei que a reta vai intersectar o eixo horizontal aqui, ó, num ponto de abscissa igual a 2. Ficou claro? Vamos analisar as seguintes sentenças. Mas antes, observe o gráfico. É fácil perceber que o 2, chamado de raiz da função, é o número que anula a sentença. Isso é fácil. O gráfico intersecta o eixo horizontal, o eixo das abscissas, justamente num ponto cuja abscissa é a raiz da função. Também é fácil notar que valores maiores do que 2 são valores para os quais a imagem é negativa, e valores menores do que 2 são valores para os quais a imagem é positiva. Agora sim, eu quero o x para o qual a imagem é zero. O x cuja imagem é zero é o 2. Então, nesse conjunto verdade, conjunto solução, tem um único elemento, ele é o 2. Nessa sentença, queremos o x de tal forma que a imagem é positiva. O x que tem imagem positiva é um número menor do que 2. Então, x é real, tal que menor que 2. Eu quero o x cuja imagem é menor do que zero. O x que tem imagem negativa menor do que zero é o x maior do que 2. De acordo, pessoal? Agora eu quero x para o qual a imagem é maior ou igual a zero. Agora eu quero x com a imagem igual a zero, pode ser o 2, ou maior que zero, pode ser um número menor que 2. Então, o x real, tal que ele é menor ou igual a 2, é a solução dessa equação, de acordo? Nesse caso, eu quero o x cuja imagem é menor ou igual a zero. O x cuja imagem é zero é o 2, e o x cuja imagem é negativa, é menor que zero, é todo x maior que 2. Então, o conjunto verdade tem como elementos todo número real, tal que esse real é um número maior ou igual a 2. De acordo? É isso aí. E para encerrar, observe que, quando o coeficiente do x é um número positivo, como nesse exemplo, temos uma função estritamente crescente, ou seja, aumentando os valores de x, as imagens também vão aumentando. Quanto maior o valor do x, maior será a sua imagem. Quando o coeficiente de x for um número menor do que zero, for um número negativo, a função é estritamente decrescente. Nesse caso, aumentando os valores de x, a imagem tende a diminuir. De acordo? É isso aí. Espero que vocês tenham acompanhado.